ProAP de Organização de Acervo de Arte Têxtil, a bordadora de Dona Jacira, com a Uma. A princípio a gente não vai ver muita imagem, só mais lá pro final. Mas, bom, vamos lá. Bom dia, eu sou a Luma, sou formada aqui pela ECA, me formei esse ano. Esse foi o meu trabalho de TCC, que eu trabalhei junto com a professora Vânia. E vou contar para vocês um pouquinho qual foi o percurso para a gente chegar até lá, o que eu fiz nesse processo. Foi um trabalho bastante prático, então eu vou mostrar para vocês o que foi feito e acho que ajuda a ilustrar. Antecedentes disso tudo, né? Eu sou, além de bibliotecária agora, bordadeira, e sempre tentei aproximar o bordado da biblioteconomia, quase que forçando o processo. E aí eu tenho dois amigos que entram em qualquer coisa, e aí a gente, em 2019, decidiu fazer uma bordadoteca na disciplina de documentação visual, que também com a professora Vânia, e aí a gente fez a proposta de uma bordadoteca baseada aqui em alguns frameworks de trabalho para a biblioteca digital. Naquele momento era uma biblioteca digital de imagens de bordado, que era uma necessidade para a disciplina. Aí no semestre seguinte, como a gente não cansa de ser essa pessoa, a gente decidiu fazer um tesauro de bordado, então na disciplina também da professora Vânia, de linguística documentária, a gente desenhou um tesauro para bordado, e aí foi fazendo o recurso de pesquisa dentro de artigos, né, para encontrar e fazer uma estrutura mínima para apresentar. E aí nesse mesmo ano, 2020, o ano do fim do mundo, a gente estava todo mundo em casa e eu decidi fazer umas disciplinas fora da Bíblia e fui fazer disciplinas na História da Arte. Conheci uma disciplina muito boa no IEB, chama Mulheres Artistas, com a professora Simeone. Quem tiver interesse, vale muito a pena. Ela é meio concorrida, mas vale super a pena. E dos trabalhos da disciplina era fazer uma curadoria de exposição de mulheres artistas. Você podia escolher o tema, só tinha que ser dentro do tema de mulheres. E aí eu quis falar sobre mulheres negras que produziam têxtil. E aí foi um desafio, porque apesar de eu já fazer isso há muito tempo, de pesquisar e de ler sobre, foi muito difícil encontrar essas artistas, porque elas não estavam nos catálogos de exposição, elas não estavam com os acervos organizados. E aí foi especialmente mais complicado para achar a acervo da Dona Jacira, que é uma artista que eu conheço lá da Zona Norte de São Paulo, que a gente já tem amigos em comum que trabalhavam com ela e tudo mais. E eu não achava as obras dela na internet. Eu falei, gente, não é possível. E aí conversei com esse amigo, ele falou que realmente não existia nada nesse sentido. Eu resolvi a questão ali naquele trabalho, mas isso ficou como uma pulguinha atrás da orelha. Tipo, eu sei que essa mulher produz muita coisa, onde está esse acervo? E aí, quando em 2021 eu precisei desenhar o TCC, essa ideia voltou, eu entrei em contato com a Dona Jacira e a gente tocou esse projeto de desenhar uma estrutura de organização do acervo dela. Então aqui no trabalho eu estou falando sobre a organização de acervo de arte têxtil no geral, mas estou usando o acervo da Dona Jacira como exemplo de como aplicar esses temas que eu estou discutindo. Pode passar. Então aqui é um pouco da agenda do que eu vou passar hoje, juro que eu não vou entrar tudo no detalhe, porque enfim, na defesa a gente vai no detalhe, aqui eu vou só passar por cima. Quem quiser, o TCC ainda não está disponível na biblioteca da ECA, ele foi indicado para publicação na biblioteca, mas não está lá ainda, porque os processos não são tão simples quanto a gente imagina. Mas quem quiser ler já e tiver a fim de dar uma olhada, pode me mandar uma mensagem, me fala aqui que eu posso mandar para mim. Então, vou dividir em dois blocos. Um bloco de introdução, ok? Um bloco em que eu vou falar sobre arte e mulher, para dar um percurso do que eu estou falando aqui, do porquê dessa pesquisa. E aí depois a gente fala um pouco sobre temas mais voltados para a biblioteconomia com tratamento documental. Pode passar. Então, introdução. Eu estou partindo aqui da ideia de que a memória é um direito. E que esse direito foi negado à população negra durante boa parte da história da humanidade, considerando o processo de escravização desses sujeitos, que ocorreu no Brasil por mais de 300 anos. Essas pessoas não tiveram sua memória guardada ou não tiveram acesso à produção dessa memória nos formatos que a gente conhece hoje tradicionalmente como documentos, principalmente bibliográficos. Então, quando a gente está falando sobre mulheres negras, esse apagamento é ainda maior, porque essas mulheres estiveram por muito tempo no lugar do trabalho manual, na verdade o trabalho está sendo explorado, e também como nem sendo consideradas sujeitos durante boa parte da história da humanidade. E quando eu acesso, então, aos formatos
guarda dessa memória, de criação da sua própria memória, de narrar as suas próprias histórias, foi difícil e não foi dado através da escrita, mas eu tô dizendo aqui, né, tô argumentando aqui que além da escrita existem outros formatos de guardar essa memória, então existem outros suportes para guardar dessa memória, e estando associadas aí a um trabalho manual, as produções de o que a gente vai chamar hoje de artesanato vieram com mais facilidade para essa população. Não vieram fácil, mas vieram com mais facilidade. E aí, como um recurso disso, então a Ana Maria Machado vai falar em 2003, num trabalho muito legal, que vale a pena ser lido, que ao longo da história, mulheres, e ela não recorta por mulheres negras, mas mulheres no geral, vão ter um acesso mais fácil ao trabalho manual, principalmente têxtil, para a produção das suas memórias e para a superação dos ambientes que elas estão incluídas. E aí, a partir desse argumento, é que eu chego na Dona Jacira, que é uma artista contemporânea, que tem produzido suas memórias a partir do suporte têxtil, para resistir a um sistema que não permitiu a ela, num primeiro momento, o acesso à escrita e o acesso à narração da sua própria história. Deixa eu passar? Então, considerando esse cenário, a minha pergunta é como a biblioteconomia pode movimentar estruturas que existem hoje para a gente aplicar, para a gente catalogar esses acervos, organizar esses acervos nas estruturas que a gente já conhece. Então, historicamente, a biblioteconomia teve debruçada sobre a prática bibliográfica com mais frequência, né? A gente vê muito aqui na faculdade sobre catálogo de livros, revistas, até documentos, mas quando a gente vai para outros tipos de material, audiovisuais, a gente tem alguma dificuldade de encontrar isso com mais facilidade dentro dos códigos. Então, esse foi sempre um objeto privilegiado e os outros estiveram ali à margem, não digo que todos, alguns mais privilegiados que outros, mas sempre à margem, não é um tema de discussão aqui. Então, mas eles funcionam como fontes de informação. A gente tem imagens, filmes, objetos dimensionais que funcionam como fonte de informação, e aqui eu estou propondo os bordados como essa fonte. E aí eu fui para a bibliografia para entender quais são as ferramentas que a gente consegue mobilizar. Tem negócio agora, olha só que chique, vocês estão muito chiques. Enfim, a gente consegue mobilizar da biblioteconomia para problemas técnicos. Continua? Pode. Acho que sim. Eu vou continuar então, mas se estiver muito chato pra galera que espera, vocês me avisam, a gente espera resolver. Eles estão muito chiques, na minha época não tinha isso. Essas travas de segurança. A do meu barulho é outro, né? Impressionante. Vitória contra a tecnologia. Bom, eu tava falando, eu fui até a bibliografia para encontrar quais são os recursos que a gente consegue mobilizar hoje para construir isso, e faço aqui uma apreciação do manual Cataloging Cultural Objects para produzir essa discussão e estruturar uma proposta de organização do acervo de arte têxtil. Pode passar. Então, meu objetivo aqui era fazer o desenho conceitual de uma proposta de organização, com ênfase para materiais têxteis, especificamente aqui os bordados, e aí usando o bordado da Dona Jacira como aplicação desse trabalho. A metodologia foi uma pesquisa bibliográfica qualitativa, majoritariamente, mas num segundo momento ela vai para uma abordagem de pesquisação no estudo de caso, porque eu realmente interajo com o objeto e faço proposições sobre ele. Pode passar? E aí a gente entra nessa primeira parte temática, que é a mulher, arte negra e memória. Pode passar. Duas questões, e eu estou generalizando bastante aqui, então se alguém tiver dúvidas sobre esse tema, tem vários textos que são super importantes, mas eu estou fazendo generalizações para a gente chegar num objetivo. A primeira é que as mulheres estiveram excluídas do circuito artístico durante boa parte da história da humanidade, e quando elas passam a ser incluídas ali pelo século XVII e XVIII, elas vão sendo alocadas numa arte que é um pouco mais feminina, que a gente vai conhecer hoje como artesanato. Então, a arte têxtil, a produção de aquarelas, vão sendo colocadas no lugar da domesticidade, e essas mulheres vão sendo levadas para esse lugar. Então, mesmo quando elas são inclusas apartadas do sistema artístico, como a gente vai conhecer. E para mulheres negras, essa
essa dificuldade de acesso, essa exclusão ainda maior, porque enquanto mulheres brancas estavam lutando para entrar na academia de arte, por exemplo, mulheres negras ainda estavam passando pelo processo de escravidão em boa parte do mundo. Então, é muito mais difícil acessar esse lugar, ele vem com muito mais dificuldade na história. E, estando associadas aí a um lugar do trabalho braçal, o lugar do trabalho manual, quando ele vem com muito mais facilidade e vai para esse lugar de uma produção que ela não é intelectualizada, ela é só o fazer pelo fazer. E a Alice Walker vai dizer, num trabalho muito interessante, num ensaio muito interessante que chama, fugiu o nome, Em Busca do Jardim das Nossas Mães, ela vai falar que a criatividade de mulheres negras, não é que ela não existisse, mas como ela estava reprimida, ela acaba fluindo para esses lugares da realização de trabalhos manuais, como a jardinagem e o cuidado da casa. Ela vai trazendo alguns exemplos de quando isso vai aparecendo. E aí, para ilustrar aqui o que eu estou falando, eu trouxe 2 exemplos da produção têxtil, né? A Harriet Powers foi uma mulher negra escravizada nos Estados Unidos, que produzia grandes quilts, colchas com várias imagens de histórias que ela conhecia, então histórias bíblicas, a história da região em que ela vivia, e ela usava esse recurso para desenhar, né, dentro do tecido, mas ela também associava isso a um relato oral das histórias que ela queria contar ali. Isso foi um recurso para ela buscar a própria independência dentro do sistema que ela estava. Depois, um outro exemplo um pouco mais próximo da nossa realidade, e aqui fugindo do recorte, sendo um homem, mas é o Arthur Bispo do Rosário, que é um artista brasileiro que viveu recentemente, que está, se eu não me engano, com a exposição ainda ativa no Itaú Cultural, vale a pena dar uma olhada lá, tem muita coisa muito legal. A produção do Bispo é belíssima, eu sou suspeita para falar porque eu escrevi um ensaio e publiquei sobre ele. Mas o Bispo, ele é um homem, mas é um homem negro que foi diagnosticado como esquizofrênico paranoico, que viveu a boa parte da vida dele dentro de uma instituição psiquiátrica. Então ele ia produzindo o mundo como ele via, na própria crença dele, para que fosse apresentado a Deus no dia do juízo final, mas ele ia recriando em miniaturas, em vários tipos de suporte, o mundo como ele conhecia. Ele tinha um especial trabalho com bordado, isso é bastante interessante, ele desfiava o próprio uniforme dos internos da instituição psiquiátrica para produzir os bordados em outros tecidos. Então é muito interessante porque ele tem uma questão com a escrita que é muito forte, ele vai escrevendo várias palavras como que para marcá-las na história. Pode passar. E aí, como exemplo disso, pode passar mais um, eu trouxe a Dona Jacira, que é aqui o objeto não, é uma pessoa, que está sendo o tema que eu estou discutindo aqui, é quem eu acessei pra gente discutir tudo isso. Dona Jacira é Jacira Roque de Oliveira, nasceu e cresceu aqui em São Paulo, ela mesma se apresenta como uma mulher negra, filha de Ansan capricorniana e ascendente do povo fulani, descendente, desculpa. Ela nasceu e cresceu no bairro ali do Cachoeira, Jardim Fontales, que é onde eu também nasci e cresci. E ela acompanhou o desenvolvimento dessa região. Então, além de uma artista têxtil, artista também plástica, porque ela explora outros recursos, ela também é uma grande contadora de histórias. Ela tem isso da narração, da contação de história vem com facilidade para ela, e ela é realmente muito interessante bater um papo com a Dona Jacira, porque ela vai contando as histórias amarrando de uma forma muito, muito interessante. E ela vai produzindo a sua própria história a partir de suportes têxteis. Essa é ela, pra quem não conhece. Ela é artista do Laboratório Fantasma, desfilou, algumas obras delas desfilaram na Fashion Week de 2017 com o Laboratório Fantasma. Ela publicou em 2018 uma autobiografia chamada Café, e aí ela tem essa relação com a escrita hoje muito mais forte, ela conseguiu se apropriar disso e aparece muito mais nos recursos dela, mas vai aparecer na produção bordada também. E já participou de exposições do Museu Afro Brasil, Conjunto Nacional e alguns outros. Pode passar? A Dona Jacira, como eu disse, nasceu, cresceu aqui na Zona Norte de São Paulo, e acompanhou o desenvolvimento dessa região. E por isso o trabalho dela vai contar muito sobre essa região. Então ela vai falando sobre a mudança da paisagem, a mudança das pessoas, como isso vai atingindo a cultura e os lugares, e fala também sobre espiritualidade, ancestralidade, política, diversidade e autossuficiência. Na história dela, ela não conseguiu acessar a escrita na infância, ali na década de 60, para uma criança negra era difícil acessar a escola. Então ela até chegou a frequentar a escola, mas ela foi expulsa depois de um período, e ela se afastou oficialmente da escola durante um tempo, e foi encontrar nos têxteis um formato de narrar, de contar histórias, que era uma coisa que ela já fazia e que ela foi aprendendo ali no ambiente familiar.
E aí, ao longo da história, ela vai se reconectando com essa vontade de narrar e vai encontrando outros formatos ela vai narrando isso dentro dos textos, mas depois vai também se reconectando com os textos, e aí já produz o livro, tá escrevendo bastante coisa. Atualmente ela também é colunista na ECOA da UOL. Pode passar. Então, essa é a Dona Jacira, volta só rapidinho. Ela é com quem eu conversei durante todo esse tempo. A gente olhou muito a produção dela e eu já mostro melhor o que eu tô falando quando eu falo sobre bordados que ela produz. Mas esse aqui o percurso que eu fiz, eu cheguei até aqui e foi, assim, muito importante essa relação com o artista para entender todo esse TCC, tudo isso foi muito importante para entender o que eu estava buscando ali quando eu cheguei nessa produção. E aqui uma parte agora, vamos falar de biblioteconomia mesmo. Pode passar? Então, para entender como que eu entendi bordados dentro de um sistema de documental, né? Eu voltei para entender o que é documento. Então, a gente já viu isso aqui nas aulas lá de fundamentos. Eu voltei lá na documentação com o Paul Otlet, com a criação da disciplina de documentação, para entender o que ele definia como documento. E já nessa gênese, o Paul Otlet vai definir o documento como um item muito mais amplo do que a gente imaginaria. Ele vai falar que o documento ele pode ser um livro, mas ele pode ser cartas, diagramas, fotografias, estampas, enfim. Acho que o Mundo Anel é um bom exemplo do que ele queria pensar ali quando ele falava sobre documento. Um pouco depois da Suzanne Brier, ela vai trazer pra gente um avanço desse pensamento. Ela traz uma construção bastante interessante quando ela vai dizer que o documento é todo material através do qual é possível realizar consultas, estudos ou que sirva como prova. Então ela amplia muito a ideia aqui, sem definir quais os exemplos, mas ela vai definindo um conceito que a gente consegue ampliar bastante. Um bom exemplo é o exemplo do antílope, que ela vai discutir se o antílope é um documento, se ele torna-se um documento. Um pouco depois, Jean Maillard traz uma outra consideração aqui, que é super importante para mim, pelo menos foi no desenvolvimento dessa pesquisa, que ele vai dizer que existem dois tipos de criação de documentos, por intenção ou por atribuição. Quer dizer que um documento pode nascer como documento, como um contrato, uma ata, enfim, que estou fazendo ele para que ele sirva como registro para o futuro, ou por atribuição, quando um item que existe dentro de um contexto torna-se documento quando as suas propriedades informativas são ativadas. E aí, para arrematar tudo isso, o Raymond Buckland vai falar depois que o documento, aqui ele amplia e vai para informação, então a gente está falando de propriedades informativas ali com o Maillard, e aí o Raymond vem falar sobre aqui a informação é qualquer evidência da qual se possa aprender. Então, a gente passa a entender uma gama muito maior de suportes onde eu posso consultar para que se tornem registros históricos. Então, entendendo todo esse percurso histórico que a documentação vai construindo, a gente entende que os textos podem ser documentos e os bordados, consequentemente, também podem ser incluídos aqui. Pode passar? Então, uma outra autora, a Luz Neira, ela vai fazer uma observação específica dos textos e como eles surgem para esse ambiente. E ela faz uma observação interessante que ainda que os textos sejam documentos, a leitura deles não é tão simples quanto a leitura de um texto. Eles dependem, por vezes, da identificação e da documentação adequada para que as pessoas consigam consultá-los e trabalhar com eles. E aí ela vai desenhar aqui 3 categorias para a identificação dos textos, que são matérias-primas, estrutura e ornamentação. A matéria-prima é o material pelo qual o texto é formado, a estrutura é a técnica com a qual ele vai ser formado, pode ser tecido ou não tecido, e a ornamentação pode ser técnica ou estética, é aquilo que vai ser aplicado sobre o bordado, seja sobre o tecido, sejam bordados, sejam estampas e outros formatos. Então, dentro dessa estrutura, o bordado é um produto de ornamentação têxtil que vai ocorrer depois do tecimento. Ele não é o tecido, ele não está na matéria-prima, ele vem depois, mas pode ser reconstruído a partir das matérias-primas que foram usadas ali. Aí tem o valor de documento, considerando que a potencialidade dele enquanto obra de arte e suporte de informação. Ele está ali nesse limiar entre os dois temas. Deixa eu passar. Então, entendendo que é um documento, vamos tratá-lo, né? Vamos ver como a gente consegue incluir isso dentro do que a gente conhece de códigos. Pode passar? Então, olhando na história da humanidade, a gente tem o desenvolvimento de vários códigos, desde que a biblioteca existe lá em Alexandria, o catálogo ele vai começar a aparecer com menos ou mais complexidade, depende do desenvolvimento que a gente está olhando aqui, mas é a partir do século XIX que a gente começa a ver com frequência o desenho de códigos e a
internacionalização desses códigos, que é quando a gente começa a ver a IFLA se movimentando para uma declaração de princípios da catalogação. A gente tem a publicação do ACR, depois SBD, depois a ACR atualizada, depois RDA, enfim. E aí, em 2009, 2016, a gente tem a publicação e atualização da declaração de princípios, que vai ampliando o espaço dos códigos de catalogação. É o que a gente vai ver hoje com as alterações que a gente tem significativas entre o ACR e o RDA, que tem, enfim, diferenças significativas ali entre a estrutura que eles vão propondo. Justamente porque a biblioteconomia foi evoluindo e entendendo que o formato que a gente tinha na ACR, por exemplo, não era aplicável a mais do que o formato bibliográfico. Então, dentro desse percurso histórico que os códigos percorreram, a gente tem o desenvolvimento de códigos importantes, como a ACR, mas quando a gente aplica eles para fora do ambiente bibliográfico, quando a gente vai catalogar um filme com a ACR, não é uma das coisas mais legais, porque ele não tem a estrutura exata para a construção desse tipo de material, porque está muito voltado para o material bibliográfico. Não é à toa que livro é o item 1 da série, não acho que é 2, né? Não lembro, faz muito tempo que eu vejo a série. Então, entendendo que esses códigos não respondiam à demanda por materiais audiovisuais ou tridimensionais, ali na década de 90, algumas instituições especializadas em documentação audiovisual começam a produzir novos catálogos, novos códigos que vão estar mais próximos da necessidade desses materiais. Pode passar? E aí, na década de 90, a gente tem a publicação do Cataloging Cultural Objects, que é uma estrutura que nasce a partir do Categories for Description of Works of Art, que é muito maior, mas o CCO ele vai ser construído junto a partir da Visual Research Association, que é uma instituição bastante importante para a produção de material audiovisual, catalogação, e organização desses acervos, e em colaboração com o GET, a ALA e a profissionais de audiovisual do mundo todo. Então ele é um trabalho colaborativo para chegar no melhor formato. Ele é um manual que é dividido em 9 capítulos e tem 116 elementos para descrição de obras de arte e patrimônio cultural. Mas acho que o principal recurso aqui do CCO que é interessante é a diferenciação dele entre obra e imagem. Então, isso vai ficar mais claro quando eu mostrar, mas ele diferencia muito claramente o que é uma obra, o que é uma imagem, como eu catalogo cada um deles. Isso ajuda a gente a entender, porque dentro da arte eu vou ter imagens que são documentos de uma obra, então eu só tirei a foto daquela obra e estou guardando ela, ou é a produção de um outro artista sobre aquela obra, e isso também precisa ser catalogado e guardado dentro do sistema. Pode passar. Então, assim, muito por cima, esse é o CCO, pode passar mais um, eu estruturei os metadados, eu não vou passar pelo CCO no detalhe, porque ele é bem grande. Ele está em inglês, a versão original, tem uma versão não oficial, traduzida para o português de Portugal, se alguém tiver afim eu posso mandar o link. Mas ele é um código bastante simples, tem recomendações diretas ali sobre o que você pode fazer, o que você deve fazer e quando usar esses termos. E aí eu cheguei numa estrutura que estivesse adequada ao acervo da Dona Jacira. Então, dentro dos itens obrigatórios e dos elementos, não fugiu a palavra, não obrigatórios, não é essa palavra que eu queria usar, mas eu fui desenhando como que eu poderia aplicar isso dentro de um acervo de bordados, e aí fui definindo tanto as regras associadas ao CCO, quanto as orientações específicas para esse acervo que precisavam ser consideradas aqui. Agora eu vou pedir para assumir ali e poder mostrar para vocês, porque eu falei bastante, mas a ideia é mostrar, gente. Então, vou começar já pedindo desculpa, que esse não é um site que tem a melhor estrutura para o CCO, é um site dos sites Google, que eu adaptei para a necessidade que eu precisava, mas só para poder exemplificar qual que é a estrutura que eu estou propondo aqui, acho que fica um pouco mais claro quando eu mostrar. Opa, me perdi. Achei. Então aqui, é um site, tem o consulte acervo, só está acessível via e-mail USP. E aí aqui eu cataloguei 6 obras da acervo da Dona Jacira. É um acervo que tem um número de obras que a gente está estimando entre 90 e 100 obras, mas ainda é muito difícil essa estimação certa antes da catalogação, porque o acervo está dentro da casa dela e tem coisa que está guardada, tem coisa que não está tão guardada. Então, para a primeira versão aqui do trabalho, eu selecionei 6 obras que estavam associadas ao tema que eu trouxe ali no começo, sobre narração da própria vida, e organizei aqui. Então, essas são as 6 obras disponíveis. Eu vou abrir essa aqui sem nome só para a gente dar uma olhada. Então, aqui dentro da estrutura de catalogação dela,
Eu vou ter o tipo de trabalho, que para este caso vai ser sempre bordado, porque o acervo que eu trabalhei a princípio só tem esse número de obras. Eu tenho um título e um tipo de título. O que isso significa? Como a gente está trabalhando com a dona Jacira e ela é uma artista viva, que pode falar sobre a sua produção, tem obra que vai ter título, tem obra que não tem título, e aí eu defini que quando o item tem título, ele vai como título preferido, e quando ele não tem título, a gente coloca um título descritivo. Nesse caso aqui foi um título descritivo indicado por ela mesma, que é sem nome, e aí o nome é esse mesmo. Isso é uma estratégia pra gente não ter um acervo com muitas obras chamadas sem título, porque depois quando você vai voltar no acervo, na organização disso, fica uma bagunça, você não acha mais nada. Então é uma estratégia que a gente aplicou aqui. O criador foi a dona Jacira, e aqui ela vai ser bordadeira e... apenas bordadeira, desculpa, mas a ideia aqui é que ela possa ter mais funções dentro de uma obra. Então tem obras que levam texto, ela vai estar como escritora, e tem obras com colaboração de outras pessoas, então eu tenho outras pessoas e a ação dela dentro da obra. Isso aqui é importante, a gente vai ver um pouco disso no RDA, quando a gente está falando de códigos um pouco mais próximos da realidade aqui do curso. Isso é bastante interessante quando a gente tem obras para além do bibliográfico, você consegue indicar vários tipos de atuação dentro da produção. A data de criação, que é a data de criação. Localização, a gente tem dois tipos, que é a atual, que é onde o acervo está, e a anterior, a gente está usando aqui para obras que participaram de exposições. Então, se a obra teve numa exposição durante um tempo, a gente indica aqui, isso fica mais fácil de recuperar depois e vai mantendo esse acervo atualizado. Dimensões. Descrição física, é uma descrição física muito curta, só para ter uma ideia do que é o recurso. E características físicas adicionais. Significa, algumas obras têm coisas, tipo, umas tags manuais feitas, ou alguma aplicação que não necessariamente é da obra, mas que foi realizada sobre ela, a gente inclui aqui em características físicas adicionais. O material é um desafio, porque a dona Jacira vai produzindo coisas com muito detalhe, com muito material, então é realmente um passeio sobre as obras que costumam ser grandes, para tentar achar todos os tipos de materiais que foram usados aqui. Vocês vão ver de tudo, assim, desde linha de meada, linha torsal, que são comuns no bordado, até, enfim, rede de espuma dessas de fruta no mercado. Então, tem de tudo. Técnica que foi usada, aqui no caso bordado e aplicação, mas dá para ir até o detalhe. Estado e edição são campos que eu não usei e que depois aparecem nas recomendações sobre eles, mas se há alguma questão sobre a obra que precisa ser identificada, então ela passou por alguma alteração, alguma modificação, sei lá, foi molhada, eu incluo aqui em estado. E em edição, se é uma obra que ela tem um número específico de produções. No caso aqui dessa série também não se aplica, mas tem muito artista que produz, sei lá, uma tela e replica ela 10 vezes e assina, e aí só tem essas 10 edições. Nesse caso aqui a gente usa para identificar isso também. Estilo, vai ser sempre arte contemporânea para esse acervo, porque a gente está falando de uma produção que acontece agora. Cultura é arte afro-brasileira, porque apesar da dona Jacira ser brasileira, ela descende do povo fulani e se identifica assim, então arte afro-brasileira. E a classe é mais mutável, mas nesse caso aqui também só vão aparecer bordados, porque eu escolhi bordados para catalogar, mas existem outros formatos aqui que vão aparecer no acervo. Os assuntos, eu usei o vocabulário controlado da USP, porque ele é bastante diverso, e também o vocabulário de folclore do finado Ministério da Cultura, que é bastante interessante, mas que deixou a desejar em alguns temas. Ambos os instrumentos não são o ideal para a produção de assunto aqui nesse acervo. Notas é a parte que eu mais gosto. Tem uma nota descritiva, que define o que é o item, uma nota de transcrição para textos que estão dentro dos bordados, então ela escreve poemas, escreve textos, narrativas dentro do bordado, e a gente transcreve isso para cá, exceto para livro, porque aí não dá para transcrever o livro todo. E nota da artista. Então, esse é um recurso que eu argumentei bastante durante a produção do trabalho, que a gente está falando de uma artista que fala sobre a sua produção e que é conhecida por ser uma contadora de histórias. Então, os trabalhos dela estão acompanhados também de uma produção muito, de uma fala, de uma história sobre aquilo, sobre a produção do bordado, ou sobre os temas que estão associados ali, e que é muito interessante. Ela vai trazendo isso na fala de forma muito legal. Então, o que eu fiz foi fazer entrevistas com a dona Jacira, a gente gravou essas entrevistas e depois transcreveu, e aí cada um dos trabalhos tem um comentário, menor ou maior, esse aqui bem longo, sobre o que ele trata ali. E isso é bem legal. E aí aqui, essa imagem da obra
ela é uma imagem ilustrativa. O que isso significa? Isso aqui é um registro do bordado e não deveria ter imagem, porque eu estou falando do registro apenas da obra. Essa é a diferenciação que o CCCO propõe. Então, a obra não precisa de uma imagem, ela só precisa do registro dela, né? Agora, para ilustrar, e é claro, porque a gente precisa ver, eu estou falando de um acervo de arte texto, então é importante a visualização desses itens, a gente associa registros de imagem a elas. Então aqui eu vou abrir esse aqui, que é o primeiro, é o único, na verdade, para esse, porque é uma vista só de cima, mas esse aqui é um dos bordados. E aí, quando eu falo que é um passeio mesmo, da gente olhar cada um dos detalhes para achar material, é bem legal, além de ser também um percurso narrativo da produção dela. Então, isso é bem interessante, assim, a gente vai ver desde botões, aplicações de tecido, até, por exemplo, aqui a redinha de fruta que eu falei. Então, assim, ela vai usando os recursos e reutilizando muito material, e isso é super legal, assim, porque vai deixando os trabalhos bastante ricos. E aí aqui eu tenho o registro da própria imagem. Então, essa imagem aqui foi eu que fiz com o meu celular mal. O título da imagem, o tipo de título para essa imagem, de quando ela foi realizada, os assuntos da imagem e não do que trata o bordado da imagem, e o tipo de imagem, né? Qual que é a perspectiva que eu estou colocando ali para ter uma recuperação desse material. Vou voltar aqui, só para... Eu acabei não abrindo um exemplo muito bom. Deixa eu ver... só para explicar para vocês a questão da imagem e da obra, esse aqui é uma boa exemplo. Então, eu tenho aqui de novo o registro da obra completo. E eu tenho 4 imagens associadas, porque é uma obra que abre e fecha, tem frente e trás. Então, eu vou ter imagem de cada um das perspectivas dela. E aí, eu vou ter aqui no detalhe qual que é o formato disso, né? Então, é uma imagem que está perspectiva da capa fechada, depois eu tenho a perspectiva da capa aberta. Enfim, tudo isso vai sendo associado a registros de imagem de uma mesma obra. Vou voltar aqui para a apresentação e eu tô acabando, Ju. Aqui? Licença. Então, só para finalizar, eu podia ter passado já, né? Passa para mim. Posso? Por favor. Algumas considerações sobre essa catalogação. Assuntos foi bastante difícil. Não é à toa que em 2020 a gente se juntou para fazer um tesauro de bordado, porque eu não achei esses termos em nenhum outro lugar. E como o tesauro não estava publicado, eu não usei ele como recurso aqui no TCC. Mas é um problema que eu já tinha passado no passado e que a gente vai ter essa dificuldade para serviços de arte, porque eu não vou ter um tesauro exatamente desenhado para aquilo que eu preciso. Principalmente quando a gente está falando de cultura popular e folclore. E aí eu vou corrigir aqui, é o tesauro de folclore e cultura popular do Ministério da Cultura. Ele é bem legal. Está desatualizado, valeria uma atualização, mas a gente não tem nem Ministério da Cultura que dirá a atualização desse tesauro. Então, teve essa falta aí na produção desse campo, né, no trabalho nesse campo. Em notas, tem uma indicação aqui que é muito legal, é o meu campo favorito, mas quando a gente está falando sobre transcrição dos textos, é importante que eles não sejam muito longos, porque senão vai ficar insustentável dentro de um portal. Então aqui tem essa orientação para esse cuidado, se o texto é muito longo, a gente tenta usar outras estratégias. Eu não explorei isso no trabalho, mas a gente pode usar o OOF como forma de anotar a imagem e associando isso a outros formatos. Mas aí seria todo um novo TCC. E tiveram alguns campos não utilizados. Então, eu propus eles, quando eu apliquei, eles não foram utilizados, e aí, como é uma proposta que está em aberto, aqui a orientação era talvez não continuar com elas, testar uma amostragem maior, ver se isso vai recorrer, se aparecer como recorrência. Se não aparecer como recorrência, a gente pode tirar a indicação dele do uso desse campo, porque ele está ali, mas não está sendo utilizado. Mas isso é claro, depende da aplicação e mais peças. Pode passar. E aí, considerações finais. Mais um só. E é meu último slide, eu juro. A gente... 3 questões aqui sobre todo esse trabalho. A primeira é que o CCO, ele é uma boa estrutura para a aplicação desse tipo de trabalho, então ele respondeu a maior parte das perguntas que a gente propôs, mas ele não encerra essa questão. Então, há outras questões associadas a um acervo de bordado que não estão consideradas apenas pela catalogação. A gente vai pensar em acondicionamento, gestão desse acervo. Então, ele é um primeiro passo, não é a proposta completa. A segunda questão é, quando a gente está falando, e aquela discussão que eu fiz lá no começo, sobre propor uma estrutura para tentar desenvolver aqui práticas documentárias que incluam acervos de pessoas que tiveram a sua memória apagada durante boa parte da humanidade, da história da humanidade, isso aqui é só uma pincelada no tema. Ele está começando uma discussão, ele não está encerrando o tema, e a ideia aqui também não era encerrar o tema, mas a ideia é que suplante boas referências para que a gente consiga pensar e desenvolver melhor esses temas.
E por fim, aqui é quase um agradecimento, que é acessar um acervo de uma pessoa, acessar a casa dessa pessoa e o material dela, e um acervo que é tão pessoal quanto esse de bordados que narram uma própria história, é muito importante, mas existe muita responsabilidade de como a gente está lidando com esse material. Então, agradecer a dona Jacira pelo espaço que ela permitiu de acessar esse lugar, a gente trabalhar juntos. E aí, como proposta de retorno, talvez, aqui nesse momento do TCC foi a produção de um manual para esse acervo e a entrega disso para isso eventualmente for catalogado. A gente já tem uma experiência inicial sobre tudo esse material. E aí isso evoluiu de lá pra cá, e aí depois que eu entreguei a versão final, a gente conversou sobre a catalogação do restante do material. Então hoje a gente está seguindo nesse caminho, a gente fez um inventário de quantos itens são, estamos aí, sei lá, em 25%, acho que nem isso, porque é um trabalho devagar, depende da fotografia e da análise de cada um dos materiais, e eu faço sozinho. Mas é muito legal e tem permitido observar muita coisa que eu vi aqui no TCC, no processo da definição desses metadados, que eu posso agora testar com mais detalhe. Então isso é muito legal, essa é a parte mais legal. E aí, por fim, eu acho que assim, a ideia aqui era trazer uma perspectiva do que foi feito, de como eu aproximei esses temas que, para mim, são muito, muito caros, mas que não necessariamente vão ser caros para todo mundo, porque eu gosto de bordado, porque eu sou na biblioteconomia, eu reuni esses temas, mas eu acho que a perspectiva que me abriu muito aqui é que a Bíblia é uma área muito legal pra gente, justamente por isso. Você consegue associar coisas que talvez não tivessem associadas no mundo normalmente, mas que a partir da conexão que a gente consegue criar e enfim, a gente fosse de informação e a informação que a gente tem, permite a gente acessar lugares muito legais. Então, assim, esse trabalho, ele tá um pouco fora do que eu imaginei que fosse fazer de TCC quando eu entrei lá em 2018, mas fez muito sentido com a minha trajetória, e aí eu acho que isso é muito legal, e se isso funcionar como, sei lá, uma ideia para vocês sobre como ir além do que a gente vê em sala de aula, acho que a missão já foi cumprida. Então, a ideia é essa. E aí, referências. É isso que eu usei aqui. Obrigada, gente. Se alguém tiver perguntas, estou aqui. Se alguém quiser conversar depois também. Eu não sei se eu não deixei em lugar nenhum, mas vamos, amiga.